para mais uma aula de matemática aqui comigo? Então, hoje a gente só vai trabalhar ordenação e localização de números reais na reta numérica, tá certo? Mas antes, nós vamos saber conhecer, recordar quem são esses números reais, tá certo? Então, vamos comigo. As retas numéricas são uma relação bionívoca entre os números reais e os pontos da reta. Professora, o que é esse nome? Bionívoca. Bionívoca, na verdade, é uma correlação entre conjuntos, tá certo? Então, um número que está em um determinado conjunto e existe um outro conjunto que também tem esse número. Eles têm uma correlação, tá certo? A gente vai ver aqui, ó, na questão dos números inteiros. Então, nessa reta aqui, nessa reta numérica, nós temos o começo, o início, que é o 0, e nós temos aqui, ó, para o meu lado direito, nós temos números positivos. Para o meu lado esquerdo, temos números negativos, tá certo? Então, ó, tudo na ordem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? E infinito. E também infinito para o número negativo. Então, só os números positivos são os números naturais. E se eu juntar os números naturais com os números negativos, eu vou compor o conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros são os positivos e os negativos. Então, existe uma relação. Nos números inteiros, tem os números naturais. Então, existe essa relação entre eles. É a relação bionívoca, tá certo? Então, continuando aqui. Vamos lembrar de uma coisinha aqui, ó, em relação aos números negativos. Os números negativos, quanto mais distante de 0 ele for, menor ele se torna. O seu valor é menor. Então, olha, quem é maior? Menos 1 ou menos 4? Menos 1 é maior. Por quê? Porque está próximo de 0, tá certo? E o 4, ó, está mais distante. Então, a gente sempre tem que lembrar isso. Então, números negativos, quanto maior for o número, menor o seu valor, tá certo? Ok, então vamos lá. Então, nessa reta, na reta numérica, nós vamos ter o quê? As ordens desses números, tá certo? E esses números, né, começam com os números naturais. Olha aqui, eu botei um pontinho aqui, ó. Esse meu pontinho está localizado em que número na minha reta numérica? Está localizado no menos 3. Então, esse tipo de localização que nós temos que estar cientes, tá certo? Esse número, ele pode aparecer e esse número ele também não precisa aparecer. Aí você que vai ter que descobrir que número é esse, tá certo? Esse número ele pode estar em ordem de 1 em 1, como pode estar em ordem de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Então, você vai ter que observar só essa partezinha que é bem simples, você vai tirar de letra, tá certo? Vou colocar outro pontinho aqui nessa reta e você vai me dizer onde esse pontinho tá. Olha aqui, esse meu pontinho aqui azul, ele está localizado em que número na minha reta numérica? Está localizado, ó, no 1, tá certo? Localizado no 1. Então, é fácil, né? É bem simples. Então, olha aqui o meu conjunto, tá certo? Nesse espaço aqui, eu coloquei só o conjunto dos naturais, dos inteiros e dos racionais. No próximo slide eu vou botar mais um pouquinho no conjunto, tá? Só pra gente lembrar. Então, ó, no meu conjunto dos números naturais, são os números positivos, tá certo? Os que conhecemos, números simples. Então, temos o 0, o 1, o 2. Já nos números inteiros, vem o quê? Começam a surgir os números negativos, ó. Menos 1, menos 2,
menos 3. Então, observe que o conjunto dos números naturais está contido, está dentro dos números inteiros, tá certo? Eles dois juntos se completam, tá certo? Então, ó, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, tá? Aí agora nós vamos para os números racionais, que é representado por esse Qzinho, tá? Quem são eles? São as frações, tá certo? Positivas e negativas. Por que positivas e negativas? Porque dentro dos racionais está contido quem? Os inteiros. E os inteiros são números positivos e negativos, tá certo? Então, dentro desses racionais aqui, são quem? São todos esses aqui e os números fracionários. E a resposta também, tá certo? Então, 1 sobre 2 é o quê? A metade, é 0,5. Então, a resposta 0,5, a forma fracionária dele é 1 sobre 2. Então, esses números decimais também pertencem aos números racionais, tá certo? Os números decimais pertencem aos racionais. Por quê? Porque eles são o resultado de uma fração, tá certo? Porém, nem todos os números com vírgula são resultado de uma fração. A gente vai ver isso agora, tá? Então, olha aqui, surgiu um conjunto maior, tá certo? Então, nós vamos conhecer aqui esses conjuntos, recordar, a verdade é essa, recordar. Então, nós temos os naturais, lembrando que são os naturais, números simples, números que conhecemos, 1, 2, números inteiros, são os números negativos, menos 1, menos 2, números conjuntos racionais, são as frações, positivas e negativas. E agora, nós vamos para esse outro aqui, ó, esse verdinho aqui, esse I, é o conjunto dos números irracionais, tá certo? Quem pertence a esse conjunto dos irracionais? São aquelas raízes não exatas, aqueles números infinitos, tá certo? Que não se repetem, não são dízimas periódicas, tá certo? E pertencem a um conjunto especial, que é o conjunto dos irracionais, tá certo? Então, observem essa raiz de 3 aqui. A resposta dela é 1,7325050. Então, esses números eles não se repetem, tá certo? Então, eles são considerados números especiais. Outro número especial que vocês conhecem é o π. É um número especial, 3,14 aproximadamente, tá certo? Então, ele também pertence a esse conjunto dos irracionais. Por isso que ele está separadinho, porque ele é um conjunto especial, tá certo? E quem abraça todos esses conjuntos são os conjuntos dos números reais. Então, todos esses números pertencem a esse conjunto, o conjunto dos números reais. Por isso que surgiu o nome reta real. Já ouviram falar? Existe a reta numérica, que ela é limitada a um determinado conjunto. O conjunto pode ser só natural, pode ser só os inteiros, pode ter só os racionais, mas na reta real tem que ter todos esses conjuntos juntos. Olha que legal! Então, o conjunto dos números reais, ele abraça todos esses conjuntos, juntando esse conjunto que ele é separado, porque ele é especial, que
que são os irracionais, tá? Agora, vamos ver essa reta? Olha aqui, ó. Nessa reta aqui, ela é uma reta o quê? Numérica. Por quê? Porque tem um conjunto aqui limitado. Observem que nelas aqui eu tenho números positivos, que são os naturais. Temos os negativos, que juntando os dois, nós temos os inteiros. Professor, ainda tem esses tracinhos aqui pequenininhos, o que eles são? Eles são os valores decimais. Quem pertence aos decimais mesmo? Isso, são os racionais. Então, nessa reta numérica, eu tenho 3 conjuntinhos, tá certo? Então, vamos aqui, vamos descobrir um número aqui. Ó, eu coloquei uma letrinha A aqui. Minha letrinha A está localizada em que número dessa reta numérica? No menos 3. Agora, uma próxima letrinha, a B, está localizada onde? No número 1. Tá certo? Simples até aqui, não é? Vamos para mais uma reta numérica. Nessa reta numérica, eu tenho aqui, ó, do número 1, número inteiro 1, até o número 2 inteiro. E entre esses números, nós temos os valores decimais. Depois do 1 maior que 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, até 1,9. Passou de 1,9, vai para o 2 inteiro. Lembrando, aqui nesses meus valores decimais, eu só tenho uma casinha decimal. Eu posso ter mais de uma casinha decimal, posso ter 2. Ou seja, entre o número 1,1 e o número 1,2 vai ter mais números. E quando entra nesses mais números aqui, ó, eu começo a conhecer os números irracionais. Olha que legal! Lá no meio vai estar os números irracionais. Aí essa linda reta vai deixar de ser numérica e vai ser uma reta real. Olha que legal, não é? Então, vamos localizar aqui um número. Olha, a letra C está localizada em que número? 1,5, tá? E agora, outra retinha, ó. E eu só localizei aqui o ponto. Vocês vão contar comigo em que número está esse ponto. Se esse pontinho aqui está entre o número 2, o número 3, perdão, e o número 4, quer dizer que ele é maior que 3 e menor que 4. Lembrando daqui, ó, depois de um número e outro, a gente reconta, ó, uma casa decimal. Então, se aqui é 3, o próximo número dele, decimal, é 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Olha aqui. Então, consegui localizar o meu número na minha reta numérica, tá certo? E olha um exemplo aqui, ó. Ó, Fernando está completando a reta numérica, representada, ó, aqui abaixo, na qual as distâncias entre dois pontos consecutivos são todos iguais. Então, olha, de menos 12 pulou para menos 9. Diminuiu quanto? Vê aí, 12. Diminuiu 3. Aí vamos passar para aqui, para esse lado. Estava em menos 3. Ficou para 0. Diminuiu, não foi? Quanto? Ó, de 0 para 3. Aumentou. Quanto? Então, notamos que essa minha reta, ela não está indo de 1 em 1. Ela está indo de, muito bem, de 3 em 3. Olha que legal. Então, vamos contar daqui. De 3, diminuo 3, fica 0. 0 diminuo 3, 3 negativo. Se eu estou com 3 negativo, tiro, mais 3, fica quanto? Muito bem, fica menos 6. Então, olha a resposta aqui, menos 6. Localizei o meu número na minha
reta numérica, tá certo? Então, não é fácil, gente. É tranquilo demais. É muito bom. Então, vamos saber a diferença. Reta numérica pertence a 3 conjuntinhos só. Naturais, inteiros, racionais. Quando nós começamos a demonstrar um novo conjunto, tá certo? Que são com números especiais, números irracionais, e todos esses números juntos, elas se transformam em uma reta real, uma reta especial também. Então, gente, muito obrigada pela aulinha de hoje, e o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Então, beijinho, até nossa próxima aula. Tchau!